Bom, pessoal, resolvi gravar um vídeo aqui, né, com a resolução daquele exercício que nós começamos a fazer em sala de aula, porém naquela circunstância, né, tinha uma inconsistência na treliça, ao qual o apoio A era um apoio de primeiro gênero, ele só tinha uma reação, né, nos apoios, então ele só tinha uma reação na horizontal, e o apoio D era um apoio de segundo gênero, né. Só que a forma correta desse exercício, eu devo ter um apoio de segundo gênero em A, a qual eu tenho duas reações, uma na vertical e outra na horizontal, e o apoio D é um apoio de primeiro gênero, onde eu só tenho uma reação na horizontal. Então vamos resolver a forma correta desse exercício, né? Ao qual nós precisamos dimensionar o diâmetro necessário para suportar esses carregamentos, a qual eu tenho uma treliça com duas forças aqui, uma de 50 kN e outra de 100 kN. Bom, então o primeiro passo desse exercício é determinar a força em todos os elementos da treliça, né? Então, para determinarmos essas forças, primeiramente vamos construir aqui um diagrama de corpo livre da treliça, a qual eu vou representar as forças de reação, né? Então eu tenho aqui o meu ponto A. No ponto A eu tenho um apoio de segundo gênero, consequentemente eu tenho duas reações, VA e HA. Tá. Lembrando, estou colocando sempre essas reações no sentido positivo do meu sistema de eixos. Então, sistema positivo em X, eu tenho forças da esquerda para a direita. Sistema positivo em Y, forças de baixo para cima. E momentos positivos no sentido anti-horário. Então, eu tenho minhas duas reações. Em D, eu tenho somente uma reação na horizontal, vou chamar ele de HD. E aqui eu represento as outras forças atuantes na treliça, que são as forças de ação. Tem uma força aqui de 50 kN, né? E outra força aqui de 100. Bom, primeiramente, o que a gente vai fazer? Aplicar as equações de equilíbrio para o cálculo dessas reações dos apoios. Eu preciso calcular VA, HA e HD. Então vamos lá. Recomendo a vocês, lembrando que nós vamos usar as três equações de equilíbrio. Quem são? Somatório das forças em X é igual a zero. Somatório das forças em Y é igual a zero. E o somatório dos momentos é igual a zero. Então, no plano, nós temos três equações de equilíbrio. Primeiramente, né, recomendo a vocês utilizarem o somatório dos momentos no ponto A, porque esse ponto é o ponto a qual eu tenho mais incógnitas. Eu tenho duas forças que atuam nesse ponto que eu não conheço, que é VA e HA. Então, fazendo o somatório de momentos no ponto A, vocês eliminam os momentos gerados por essas forças, HA e VA. Então, vamos lá, vamos ver como que fica. Fazendo o somatório dos momentos em A, primeiramente a gente vai representar o momento gerado por essa força de 50 kN, né? Eu tenho uma força na vertical para baixo, uma distância aqui de 3 metros. Essa força ela vai gerar um momento para o sentido horário. O sentido horário ele é contrário ao sistema positivo, então ele é negativo. Então essa força, ou melhor, esse momento, o momento gerado por essa força de 50 kN vale 50 vezes 3 metros, que é a distância do ponto B até o ponto A. Bom, consequentemente, o meu momento gerado por essa força de 100 kN, ele também vai ser negativo, menos 100 vezes a distância total, 3 mais 3, distância do ponto C até o ponto A. Então eu tenho 6 metros. Bom, e por último eu tenho o momento gerado por essa força horizontal de reação HD.
Lembrando que se a força está em x, eu tenho que usar a distância em y, né? Lembrando que o momento é um produto vetorial, então tem que ter vetores ortogonais. Então o momento gerado por essa força ele também está para o sentido horário, logo ele é negativo. Então ele vale menos HD vezes 4. Tudo isso aqui igual a 0. Bom, agora é só fazer as contas aqui. Ó. Eu tenho que HD, vou passar o HD para o lado de lá. Esse HD ele é menos 600 menos 150, então eu tenho menos 750 dividido por 4. Consequentemente, meu HD ele vale menos 187,5 kN. Bom, encontrei um sinal negativo aqui nas minhas contas. Significa que o meu HD está para o sentido contrário a qual nós arbitramos aqui, ó. Então não significa que o meu HD ele é negativo, ele está da direita para a esquerda, direita para a esquerda. Então o meu HD, vou representar ele corretamente aqui, ele vale 187,5 kN, porém ele é da direita para a esquerda. Então essa aqui é a minha primeira força de reação. Para determinar as demais forças H e VA, é só fazer somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Bom, fazendo somatório das forças em X, eu tenho que HA menos HD, né? Que HD está no sentido negativo, 187,5 é igual a 0. Então significa que o meu HA ele é 187,5 kN e ele está no sentido positivo, né? Lembrando, eu só tenho duas forças na horizontal, que são as reações que atuam no ponto A e no ponto D. Consequentemente, se o meu HD ele está no sentido negativo, eu tenho que ter uma força de reação igual e no sentido contrário. Então meu HA vale 187,5 kN da esquerda para a direita. A mesma coisa para determinar VA. Somatório das forças em Y é igual a 0. Então eu tenho VA, que ele atua de baixo para cima, essa força é positiva, VA. E eu tenho duas forças de reação negativas, menos 50 menos 100, igual a 0. Consequentemente, minha reação vertical no ponto A, VA, vale 150 kN e ela está para cima. Então, meu VA, 150 kN. Bom, a primeira parte do problema nós resolvemos. Determinamos quais são as reações nos apoios. Agora, é necessário nós determinarmos a força em cada elemento da treliça. Por quê? Porque nós precisamos determinar o diâmetro, né? Considerando que nós vamos usar uma barra circular, né, de seção circular, nós precisamos determinar o diâmetro, né, para utilizar nessa treliça. Porém, nós precisamos saber as forças que atuam, se ela é trativa ou se ela é compressiva, né? Se ela é tração, nós vamos utilizar os métodos para tensão normal, né? Tensão é igual a força sobre a área. E se ela for compressiva, a gente tem que avaliar o fenômeno da flambagem. Bom, para determinar a força em cada elemento da treliça, recomendo a vocês utilizar o método dos nós. Então nós vamos utilizar o método dos nós em cada nó dessa treliça. Vou fazer aqui o método dos nós, né, aplicado ao ponto A. Então vamos ver aqui, ó. No ponto A, vou representar aqui o meu nó e vou representar todas as forças que atuam nesse nó. Então o método dos nós, né, revisando aí da disciplina de mecânica dos sólidos,
basta vocês representarem todas as forças que atuam nesse nó e utilizar as equações de equilíbrio, somatório das forças em x e somatório das forças em y, né? Então, o método dos nós eu não utilizo somatório de momentos. Por quê? Porque eu tenho forças aplicadas exatamente num ponto. Então, essas forças elas não geram momentos, tá? Então, vou representar aqui a minha força VA, 150 kN. Vou representar a minha reação horizontal no ponto A, né? 187,5 kN. E agora eu represento as forças atuando no elemento AB e as forças que atuam no elemento AE. Então, vou colocar essas forças, vou arbitrar essas forças no sentido positivo. Então aqui, ó, eu tenho minha força AB, tá? Estou arbitrando no sentido positivo, significa que essa força está tracionando o meu nó A. Aqui é a mesma coisa. Vou arbitrar a força no sentido positivo. Então a minha força AE está tracionando o meu nó A. Tá? Bom, aqui para a gente aplicar os somatórios das forças em x e somatório das forças em y, nós vamos ter que decompor essa força AE aqui em duas coordenadas, a partir desse ângulo θ aqui. Então eu tenho uma coordenada em x, né, que ela vai ser a força AE vezes o cosseno do ângulo θ, e eu vou ter uma coordenada aqui em y, que ela vale AE vezes o seno de θ. Bom, primeiramente vamos fazer aqui o somatório das forças em y, né? Mas antes de fazer o somatório das forças em y, nós precisamos determinar esse ângulo θ aqui. Lembrando que, né, essa treliça ela é formada por um triângulo retângulo, né, bastante conhecido aqui, a qual eu tenho dois catetos que valem 3, 4 metros. Consequentemente, a minha hipotenusa aqui vale 5 metros. Então, a soma dos quadrados do catetos é igual à raiz da hipotenusa, né? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz, você vai ter o valor aqui de 5 metros. Então, 3, 4, 5. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Essa aresta, esse cateto vale 3. Esse outro cateto vale 4 e a minha hipotenusa vale 5. E eu tenho esse ângulo aqui. Então, se a gente quiser representar esse ângulo em função dos seus catetos e da hipotenusa, né, eu posso falar que cosseno de θ é igual a 3 quintos. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno de θ é igual a cateto oposto pela hipotenusa, 4 quintos. Tá? Vocês podem usar também o ângulo θ aqui, é só fazer arco cosseno de 3 quintos ou arco seno de 4 quintos. Né? Então vocês vão encontrar o ângulo θ aqui. Eu costumo utilizar dessa forma. Então, tudo que tem cosseno de θ, eu uso essa relação, 3 quintos. Tudo que tem seno θ, eu uso a relação 4 quintos. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiramente aqui, para o nó A, somatório das forças em y igual a 0. Então, eu tenho uma força positiva de 150 kN, mais 150, e a componente em y da força AE também positiva, mais AE vezes seno θ. Quem que é seno θ? 4 quintos. Tudo isso igual a 0. Né? Então, ó, a nossa força AE ela vale menos 150, né? Passo 5 multiplicando, 150 vezes 5, dividido por 4. Então, a AE, ela vale menos 150 vezes 5 sobre 4.
consequentemente essa força vale 187,5 kN. Bom, no método dos nós, quando nós encontramos um sinal negativo, significa que o sentido que arbitramos a força ele está errado. Então eu arbitrei essa força para o sentido trativo, na verdade ela é uma força o quê? Compressiva. Então essa força aí ela está comprimindo o nó A e não está o quê? Tracionando. Então eu vou colocar aqui, ó, que a minha força E ela vale 187,5 kN e é uma força de compressão, tá? Isso aqui é importante no dimensionamento da nossa treliça. Mesmo que nós tenhamos forças iguais, né, a gente vai ter efeitos diferentes se ela for trativa ou se ela for compressiva. Bom, continuando o método dos nós aqui, vamos fazer o somatório das forças em x é igual a 0. Então aqui agora eu tenho três forças. Eu tenho uma força de 187,5 kN positiva, orientada para o sentido positivo, 187,5 kN. Tem a minha força AB mais AB, né? AB só está no eixo X, não tenho nenhuma componente. Agora a componente cosseno da força E, porém essa força ela é negativa, então já vou inverter o sinal dela aqui, ó. Menos AE vezes cosseno θ. Quem que é cosseno θ? 3/5. Tudo isso é igual a 0. Então a minha força AB ela vale menos AE vezes 3/5. Vou passar para lá como positivo. Então é 187,5 vezes 3/5 menos 187,5. Bom, fazendo essas contas, nós vamos encontrar que a minha força AB é igual a menos 75 kN. Mesma coisa de AE. Se nós encontramos o sinal negativo, significa que essa força ela está orientada para o sentido contrário. Então essa força aqui ela também é compressiva. Essa força não é trativa. Então a força AE e a força AB são forças compressivas. Vou escrevê-la de outra forma aqui, ó. AB é igual a 75 kN e ela é de natureza compressiva. Bom, então esse aqui é o método dos nós, né? Uma revisão aqui de mecânica dos sólidos para o nó A. Lembrando que para se determinar todas as forças em todos os elementos, é necessário fazer o método dos nós nos outros nós também. Tá? Então eu fiz aqui o método dos nós, apliquei o método dos nós no primeiro nó, vocês fazem para o resto aí. Tá? Então essa é a primeira parte do exercício, a determinação da força em todos os elementos da treliça. Nós vamos precisar dessas forças depois para a gente dimensionar o diâmetro dessas barras.